Bom, Elivaldo Barbosa, você sabe que nesse período de chuva agora, rios ficam com as suas cotas de inundação monitoradas o tempo inteiro. É verdade, principalmente aqui nessa região centro-norte. Centro-norte, é o período das chuvas, Teresina para cima. E aqui está ela, Débora Radassi, para trazer as informações para nós. Débora, Elivaldo junto com a gente aqui acompanhando as informações que você vai trazer para nós. Oi, Joelson, Elivaldo e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. O Elivaldo conhece muito bem esse Piauí de ponta a ponta e a gente vai falar hoje sobre o nível, né, desses rios. O CPRM vem monitorando e nesse momento também as autoridades acabam dobrando a atenção, né, considerando aí que nesse período aumenta os centímetros, considerando a cota normal. O Rio Maratoã já subiu o nível, né, está aí se aproximando já da cota de alerta. Mas quem vai trazer detalhes para a gente é o Cláudio Damasceno, que é hidrólogo aqui do CPRM, que vem sempre acompanhando e conhece, como o Elivaldo, tão bem o Piauí, né? Mas vai nos explicar, Cláudio, como funciona, como é que está esse monitoramento nesse momento no período chuvoso, né? A atenção é dobrada, apesar das chuvas terem caído um pouquinho mais, mas ainda assim a atenção é dobrada. Boa tarde. Boa tarde. Como você bem falou, o Serviço Geológico do Brasil ele faz esse monitoramento o ano todo de como é que estão se comportando os rios na bacia. Aqui no caso do Piauí, né, a CPRM daqui é responsável pela bacia do Parnaíba. Nesse momento, todos os rios estão numa situação de normalidade, né? Como a gente pode observar aqui no gráfico, esses pontinhos verdes, né, indicam que o rio está numa situação normal. Quando ele está amarelo, é uma situação de atenção, a laranja, alerta e vermelho, inundação. No momento, quem está amarelinho lá, a situação de atenção, é lá na cidade de Barras, né, o rio Maratauã nesse momento. Observando essas imagens aqui do mapa, ali na lateral tem os pontos de monitoramento, né, normal, estação sem transmissão, cota de atenção, cota de alerta e cota de inundação é quando a situação está muito grave. Observando essa bacia do Parnaíba, onde são esses pontos? Onde ficam essas bacias para a gente observar melhor? A gente tem pontos distribuídos em toda a bacia do Parnaíba, né, monitorando os principais rios, mas além da gente monitorar esses pontos, a gente tem 6 pontos principais que a gente faz também a previsão com antecedência de 8 a 12 horas. Que vem lá da região sul do estado, Floriano, Teresina. Isso, o primeiro ponto lá mais ao sul fica na bacia do Parnaíba, né, no rio Parnaíba, propriamente dito, lá na cidade de Floriano, Barão de Grajaú. Aí a gente desce mais um pouco no Parnaíba, tem aqui em Teresina, o ponto que serve tanto para Teresina quanto para Timon. Também na cidade de Teresina a gente tem o monitoramento do ponto no rio Puti, tá, que serve aqui para Teresina também. Aí descendo mais no Parnaíba, lá no extremo, nós temos Luzilândia, também no rio Parnaíba. E aí a bacia do Maratauã, na cidade de Barras, é um outro ponto. E em Esperantina, o rio Longá também é monitorado com previsão com antecedência de 8 horas. É o que a gente vê aqui nas imagens, esses pontos verdes normal e o amarelinho ali já na região de Barras, ali, Pedrinhas, já vê que é a cota de atenção. Isso, de todos esses pontos que a gente monitora, no momento todos estão numa situação de normalidade, o verdinho aqui como mostrado aqui na tela, né? E o único que está amarelo lá é na cidade de Barras, que é o rio Maratauã, que nesse momento ele está numa cota de atenção. Isso. E aqui abaixo traz mais detalhes. Eu queria que o senhor falasse sobre esses centímetros. Aumentou quantos centímetros considerando a cota normal? Tá, só para ressaltar também para o público externo que essa informação a gente tem no site da CPRM, né, cprm.gov.br. Qualquer pessoa pode acessar e clicar no pontinho da sua cidade e visualizar como é que está o comportamento do nível do rio. No caso aqui, é o rio Maratauã, lá em Barras. Desde o dia 20, ele ultrapassou essa cota de atenção e ele vem se mantendo mais ou menos constante, né, oscilando devido a alguma chuva que ocorre. Nesse momento, ele está 20 centímetros abaixo da cota de alerta, tá? Caso ocorram chuvas significativas nesse intervalo de tempo, nas próximas horas, pode ser que ele chegue na cota de alerta.
como é que é a periodicidade desse monitoramento, desse boletim, né, que ele é encaminhado para os municípios para que eles fiquem sabendo e passam a ter um trabalho voltado para isso, né? Como é que acontece? É semanal, quinzenal? Como é que acontece? Tá, a CPRM ela faz o monitoramento o ano todo, mas só nesse período chuvoso aqui, mais característico nosso, né, nesse período que vai de meados de janeiro, mais frequentemente fevereiro, março e abril, que é quando ocorrem os maiores volumes de precipitação aqui na bacia, principalmente norte e centro-norte da nossa bacia, é que a gente começa a emitir, a partir de fevereiro, o boletim semanal. Então, esse boletim, semanalmente, ele é emitido até o final do período chuvoso. Quando algum desses níveis são ultrapassados, em algum desses 6 pontos que a gente faz a previsão também, ele ultrapassar a cota de alerta, é quando a gente começa a emitir o boletim, além do semanal, um boletim extraordinário, que é o boletim de alerta. Esse a gente manda para as defesas civis, tá? São no mínimo 3 boletins por dia, com antecedência de 8 a 12 horas, para que eles possam tomar as medidas para tirar aquele pessoal que está lá na margem do rio, lá os ribeirinhos, né? Que estão nos pontos mais vulneráveis. Para ter esse tempo, né? Cláudio, o Elivaldo Barbosa, ele tem um questionamento. Pois não, Elivaldo? Ô, Débora, boa tarde, Cláudio. Em relação ao Rio Parnaíba, nessa época do ano, com inclusive o volume maior no Rio Longá, Maratauã, isso pode contribuir para a elevação no Rio Parnaíba em municípios que ficam bem nas margens, como Murici dos Portelas, Joca Marques, Luzilândia e mais na frente até na Barra do Longá, ali no Rio, em Buriti dos Lopes. Como é que está essa situação, o monitoramento da CPRM? Nesse momento, Elivaldo, a gente tem uma situação ainda de relativa tranquilidade, tá? Apesar da elevação do nível dos rios, principalmente do Rio Parnaíba, por conta de uma liberação maior da vazão, já se preparando para esse período chuvoso, né? A barragem está liberando em torno de 500 a 550 metros cúbicos por segundo. Nesse momento, a gente ainda tem uma situação de relativa tranquilidade nesses municípios que você falou que fica mais ao norte aí da bacia, né? Lá mais no extremo da bacia. Muito obrigada, Cláudio Damasceno, pelas informações, Elivaldo, Joels, falando sobre esse monitoramento mais intensificado, né, nesse período chuvoso, e aí aos poucos eles já vão informando as autoridades para que dê tempo evitar algum problema maior nesses municípios. Joels, Elivaldo, eu volto com vocês. E olha só, Débora, olha essa informação que o Elivaldo traz para nós, baseado evidentemente na observação do tempo, né, das coberturas. Agora que as chuvas começam a ser mais intensas no norte do estado, incluindo Teresina, né, Levaldo? Historicamente, sim, Joelson. O período chuvoso do Piauí, ele é distribuído da seguinte forma. O período chuvoso começa mais cedo lá na região sul do estado, no extremo sul do Piauí, ali no final de outubro, início de novembro, mais no final do ano, quando as áreas começam a ser plantadas com mais intensidade. E agora é exatamente o período de desenvolvimento das plantas e a fase final dos ciclos, de soja, milho, enfim. Agora, para a região centro-norte, nós estamos exatamente no centro do período chuvoso, no período chuvoso mais intenso. Daqui agora em fevereiro, final de fevereiro, março, então, nem se fala. E mais no Baixo Parnaíba, no extremo norte, aí sim, ele se prolonga até pelo mês de abril, praticamente inteiro, mês de abril, que encerra o período chuvoso, comecinho de maio, quando ele é considerado um bom e bem distribuído período chuvoso, que é outro problema. Às vezes o período chuvoso ocorre, mas a distribuição das chuvas ocorre de modo muito irregular. Pois é, e aí falando de uma agenda cultural importante, né, Débora, que é o carnaval, podemos ter carnaval com muita chuva nesse período agora no centro-norte do estado, olha aí. Verdade. Agora, mais do que nunca, o figurino para o carnaval tem que ser de frevo mesmo, para ficar com a sombrinha para se proteger da chuva. E o CPRM, e o Cláudio estava falando antes, desse monitoramento, agora está tudo mais tranquilo, mas as chuvas ainda não foram tão significativas para que o nível, né, desses rios possam aumentar, mas é esperar, Joel. A gente sabe que todo ano, quando chega o período chuvoso, vem as chuvas muito mais fortes, né, e aí já começam os municípios, a Defesa Civil já começa a criar estratégias para evitar tragédias, né? Então tem que manter todo o cuidado e agora no período do carnaval já sabe aí qual é a fantasia, né, que vai usar. Débora aproveitou para dar uma dica de figurino, interessante. O frevo, né? A sombrinha do frevo pode ajudar. Débora, obrigado pela participação aqui com a gente no Jornal do Piauí. Débora Radassi,